Aqui, tenho certeza absoluta que você está pensando, não, professor, você precisa melhorar nas suas explicações, tem que se tornar uma pessoa, inclusive, melhor, porque não está dando certo, não entendi, ficou um pouco confuso. Então vamos lá, para isso que eu desenhei essa parte da aula. Vou fazer uma analogia com vocês, criando uma situação para que eu possa usar coisas do cotidiano para te explicar essa questão dos tipos de engrenamento que a gente tem. Então acompanha comigo no replay aí, por favor. Tá vendo essa bela e florida casa? Pois é, ela fica num país chamado Batiatos. A presidente desse país, ela era dentista e protética, e daí ela resolveu fazer uma constituição bem interessante. Ela criou uma lei arquitetônica muito rígida, que é baseada na saúde dentária dos seus habitantes. Essa lei arquitetônica prescreve que na mesma casa tem que morar duas pessoas. Isso é uma obrigatoriedade. E tem uma outra questão. Essas duas pessoas têm que ser da mesma idade. E se isso não bastasse, tem uma outra condição. Elas têm que ser bípedes. Sabe o que é bípede? Uma pessoa que tem duas pernas. É isso. Ela sabe me falar. Mas tem gente lá que vive que tem mais de 3 pernas? Tem. Lá em Batiatos tem de tudo. Você tá achando estranho? Mas é a regra do país, uai. Vou fazer o quê? Daí, nesse país, as pessoas são numeradas par a par. E a definição de quem será o número 1 ou número 2 depende do número de dentes do inquilino. Então, olha essa situação aqui, por exemplo. Vou tomar como exemplo esses dois inquilinos aqui. Nesse caso, o indivíduo da esquerda, esse cabeludo aí, ele vai ser o número 1, porque ele tem menos dentes do que esse indivíduo da direita, que é calvo, inclusive, que vai chamar número 2. Aí você pode me perguntar, mas professor, como é que você sabe que o número 2 aí tem mais dentes? Meu amigo, mesmo que o que está de máscara aí tiver bastante dente, dá uma olhada pro condômino número 2. Isso aí que ele tem nem uma boca, não. Isso é um container de dentes. Haja Listerine nesse país, hein? Ele nem compra Listerine em pote, entendeu? Ele compra em tonel. É um barril de Listerine por dia. E se fumar depois, de escovar os dentes, explode a cabeça. Por isso que a presidente proibiu o fumo no país. Olha que interessante, né? Então, aí os dirigentes desse país não querem que as pessoas vivam mal. Então, se as pessoas chegarem em uma casa e não tiver compatibilidade com essa casa, os dirigentes vão mandar essa casa ser reformada. A variável que mede o número de dentes do condômino se chama Z. Então, o número de dentes do condômino número 1 é Z1. O número de dentes do condômino número 2 é Z2. E essa lei do país especifica se a casa vai ser reformada ou não para acomodar esses inquilinos. A lei diz que tem um fiscal chamado 157 que vai até a residência para avaliar a casa. E você deve ter visto aí, né? É o fiscal quem tem o controle. Então, ele que decide. Ele vai lá, olha tudo na casa e ele atribui uma nota para a casa. Essa nota serve para tomar a decisão se a casa precisa ser reformada ou não. De acordo com a legislação vigente, essa nota mínima que o fiscal atribui se chama Z-mínimo. Essa nota ela é calculada em função da idade, do número de camas e da condição capilar do inquilino. Então vocês vão perceber que esses dois casos aí, ambos têm o mesmo número de pés, e ambos têm que ter a mesma idade, porque eles vão morar juntos nessa casa. Já a condição capilar, aí nesse caso, é diferente. E mesmo que a nota leve em conta essas variáveis, a unidade dessa nota sai em número de dentes. Tem um algoritmo feito em Python que faz essa conversão pra gente. Então esse número de dentes Z1, o número de dentes Z2, esses dois números de dentes são comparados com esse número aqui que nós vamos chamar, sei lá, a dentadura mínima do país. Se esses números de dentes de cada indivíduo estiver abaixo do número de dentes da dentadura mínima, o fiscal toma a decisão de reformar a casa. É um país bem curioso, com uma dinâmica bem singela. Então, para que você fique familiarizado com a legislação vigente em Batiatos, vou fazer um resumo dela. Na mesma casa, tem que morar bípedes da mesma idade. Os indivíduos são numerados e para descobrir quem é o indivíduo 1 e quem é o indivíduo 2, a gente mede o número de dentes da boca desses caras. Quem tiver menos dentes é identificado como indivíduo 1. Quem tiver mais dentes é identificado como indivíduo 2. Então, o número de dentes da boca do indivíduo menor vai ser Z1. O número de dentes da boca do indivíduo que tem mais dentes, Z2. E nesse país existe uma dentadura mínima, que é uma nota chamada de Z-mínimo. E essa nota ela é medida em função da idade do indivíduo, do número de camas e também da condição capilar do mesmo. Eu sei que você deve estar achando que eu estou usando entorpecente, ou estou intoxicado aqui, mas não é verdade. Esses são os recursos didáticos utilizados para melhor explicar as coisas para vocês. Então deixa eu desfazer um pouco da analogia. Quando eu falo em relação a número de dentes, eu estou literalmente me referindo ao número de dentes da maior engrenagem, que é a coroa, Z2, e da menor engrenagem, que é o pinhão, Z1.
Daí, quando eu falo da dentadura mínima, eu estou me referindo ao número mínimo de dentes que as engrenagens têm que ter para que não ocorra interferência. Então deixa eu te mostrar uma coisa em relação à analogia com a fórmula do número de dentes mínimo para que não ocorra interferência. Quando eu falo da idade, porque as pessoas para morarem na mesma casa têm que ter a mesma idade, eu estou me referindo ao módulo, porque as engrenagens para estarem conjugadas tem que ter o mesmo módulo. Agora, quando eu falo do número de camas, eu estou me referindo a uma informação que é da própria casa também, porque na minha analogia eu preciso incluir uma informação da casa para que vocês possam entender daqui a pouco. Então, o número de camas, como são 2 pessoas, tem que ter 2 camas na casa. E eu quero dizer para vocês que isso está relacionado com o ângulo de pressão, porque para estarem conjugadas, as 2 engrenagens têm que ter o mesmo ângulo de pressão. E quando eu falo sobre a condição capilar, eu estou me referindo a essa variável K que nós conversamos em aulas passadas, que está relacionada ao tamanho do adendo. Se a engrenagem tiver adendo curto, a gente vai atribuir 0,8 para o parâmetro K, e se a engrenagem tiver o adendo longo, a gente vai atribuir 1,0 para o parâmetro K. E aí, para desmistificar a analogia, quando eu estou falando sobre o fiscal, eu estou falando sobre o projetista, porque o projetista é quem vai tomar a decisão. O projetista vai fazer o cálculo do número de dentes mínimo para que não ocorra interferência, e ele vai comparar essa informação com o número de dentes do pinhão e com o número de dentes da coroa. Obviamente, se o pinhão tiver um número de dentes inferior ao número de dentes mínimo, é recomendada a correção. Se a coroa tiver o número de dentes inferior ao número de dentes mínimo, é recomendada a correção. Eu falo que é recomendado porque fica facultado ao fiscal tomar essa decisão. Desculpa, ao projetista tomar essa decisão. Se o cara souber que vai haver interferência e ele não quiser fazer a correção, as engrenagens dele vão durar menos. E aí, obviamente, quando eu falo sobre correção de perfil, é uma analogia com a reforma da casa. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os tipos de engrenamento ao fazer uma analogia com os tipos de reforma que acontecem nesse país. Então, se você quiser entender os tipos de engrenamento, é só continuar assistindo.